Continuando o grande expediente, tenho o prazer de passar a palavra ao ilustre deputado José Aníbal, líder do PSDB aqui na Casa. Sua Excelência põe de 25 minutos na tribuna. Muito obrigado, deputado Inocêncio, senhores deputados, senhoras deputadas. Uma satisfação vir aqui falar no grande expediente. E a minha fala, pela oportunidade das Olimpíadas, tem uma característica que nos permite fazer uma associação com as Olimpíadas. Em tempo de recordes, o governo brasileiro, o atual governo Lula, é o campeão mundial de gastança. Uma gastança que está nos levando a uma situação de prioridades invertidas em matéria de gastos públicos. O gasto público é a principal peça de atuação do governo em matéria de política fiscal, de como fazer a distribuição dos recursos públicos, daquilo que se arrecada. E é através do gasto público que se estabelece as prioridades, tanto no que se refere à prestação de serviços, como aos investimentos a serem realizados. No Brasil, quanto maior o envolvimento do governo na economia, maiores têm sido os gastos públicos. A função de regulação, de fiscalização, que deveria caber ao governo, às agências reguladoras, infelizmente, está desvirtuada. E a maior presença do governo tem significado sempre maior gastança. A situação favorável da economia internacional, no período de 2003-2007, propiciou um crescimento generalizado do PIB. O do Brasil, ainda que inferior, cresceu nesse período 20%, inferior aos dos demais países emergentes, que praticamente cresceram o dobro disso. No nosso caso, isso permitiu encobrir erros importantes da política macroeconômica do governo Lula. Erros graves. Nesse período, o país poderia ter crescido muito mais e gerado mais empregos. Poderia ter modernizado a sua infraestrutura e aumentado sua competitividade internacional. Ao contrário, o governo do presidente Lula pouco fez para aproveitar a janela de oportunidades aberta pela situação internacional. Abocanhou parcelas cada vez maiores do produto nacional na gastança. Não gerou os benefícios compatíveis com o grande volume de gastos e de arrecadação tributária e debilitou o dinamismo dos investimentos privados na economia. Os números que indicam o equívoco da política fiscal do governo Lula são impressionantes. Sem maiores benefícios em termos de melhoria dos serviços públicos, na saúde, notoriamente deteriorada, na educação, onde a tão alardeada formação profissional anda a passos de tartaruga. No estado de São Paulo, só neste atual período de governo, o governo Serra, as faculdades de tecnologia estão indo de 26 para 55, dobrando de número. O governo federal promessas, discursos, não sai do papel. Não ocorreram avanços também na infraestrutura. O governo elevou a receita tributária 2003-2007 em 40%. 40% cresceu a arrecadação, de 365 para 513 bilhões. O gasto público, no mesmo período, cresceu de 413 bilhões para 570 bilhões, 38%. E o PIB, o crescimento da economia, 20%. Despesa com pessoal, em 2003, primeiro ano do governo Lula, 79 bilhões. Este ano, 127 bilhões, crescimento de 61%. Neste ano,
2007, 2003, 2007. 2008, neste ano, vamos de 127 bilhões para 151 bilhões de reais, um incremento de 19%. É um governo que age como um novo rico, ao mesmo tempo que arrecada mais, tirando recursos que poderiam ser aplicados de forma mais produtiva, o governo sai gastando de forma descontrolada. Os exemplos: mais e mais ministérios. Eram 26 em 2002, hoje são 38. Cargos de livre provimento, sem concurso público. Criação de 3.824 cargos de confiança. Os chamados DAS custam 212 milhões de reais por ano. Onde estão 3.824 cargos de confiança criados ao longo desses 5 anos? Produzindo o quê? Em matéria de eficiência de gestão, de melhor qualidade no atendimento à população, saúde pública preventiva, competente? Nada disso. 56.348 vagas no serviço público a serem preenchidas este ano, só neste ano. Gasto para o governo de 3 bilhões e meio de reais adicionais. 35 mil funcionários terceirizados, quase 2 bilhões de reais por ano. Isso é do governo Lula. Se forem aprovados os projetos todos que estão aqui em tramitação, de origem do Executivo e Judiciário, mais 2 bilhões e 100 milhões de reais. O número de embaixadas passou de 94 para 121, mais 26 embaixadas, 27. De consulados, de 51 para 68. O ex-embaixador do Brasil, em Washington, Rubens Barbosa, chegou a dizer que as prioridades do Brasil deveriam ser revistas. Segundo ele, em vez de buscar parceiros em mercados distantes, o Brasil deveria aprimorar as relações com antigos parceiros, como os países do Mercosul, União Europeia e Estados Unidos. Repasse para as ONGs, e aí é algo que distingue muito o atual governo. Por meio de convênios sem licitação, de 2003 a 2007, foram 12 bilhões e 600 milhões de reais. Nenhum controle. 12 bilhões e 600 milhões de reais. Isso daria, provavelmente, para realizar um formidável programa de capacitação profissional, de formação técnica e tecnológica em todo o Brasil. Foram repassados a ONGs, não que sejamos contra elas, mas o repasse feito sem controle, o risco de dinheiro público jogado fora não é pequeno. E, frequentemente, tem havido denúncias no que se refere a essas ONGs. Mas o grave, senhor presidente, senhores deputados, é que a menina dos olhos do governo, o PAC, teve 17 bilhões e meio autorizados para 2008. E, decorridos 7 meses do ano, o governo executou 3,45% do PAC, 600 milhões. Isso está no CIAF, são informações oficiais do governo. No caso da saúde, em que o governo tenta pegar carona na emenda 29 para recriar a CPMF com o nome de contribuição sobre a saúde, uma forma de inviabilizar novos recursos para a saúde, como já mostramos aqui várias vezes. No caso da saúde pública, estão autorizados 3 bilhões 561 milhões através do PAC este ano. Foram pagos 52 milhões 636 mil reais. 1,48%. Não dá nem 1,5% do que foi autorizado. É um absurdo. Falta projeto, falta decisão, falta foco, falta política, falta compromisso com a população, dissimulado por um verdadeiro festival de propaganda, comunicação, que não tolera o comparativo com os números do próprio governo. Noutra área tão importante como a área agrária, chamada aqui de organização agrária,
Estão autorizados 633 milhões e executados 41, 6,5%. Em áreas fundamentais, como a área do trabalho, 128 milhões, executados 3 milhões. Na área de ciência e tecnologia, tão fundamental para que o país se torne mais competitivo, agregue valor aos seus produtos, 1,316 bilhões, executados 94 milhões, e já foram decorridos 7 meses deste ano. Aqui se pode ver, senhor presidente, que o que está previsto no PAC, um programa tão alardeado pelo governo, não tem projeto, não tem capacidade de execução, e o governo prefere a linha do facilitário, da gastança, aumentando cargos de confiança, criando ministérios e negligenciando aquilo que são as oportunidades que esse crescimento da economia internacional vem criando para o Brasil. Nós temos aqui também execução orçamentária de alguns programas. Construção de estabelecimentos penais, executado até agora este ano, zero. Assentamento rural, executado até o mês de julho, do previsto, 22%. Luz para todos, tão alardeado pelo governo. Execução orçamentária, 38 milhões autorizados, executados 87 mil reais, 0,23%. Vigilância, prevenção e controle de doenças, autorizado, 1,257 bilhões, realizado, 38%. Ou seja, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a discrepância entre aquilo que se anuncia, que se autoriza e que se realiza em matérias de bons programas, saúde, ciência e tecnologia, inovação, entre o que se anuncia e o que se realiza, a distância é enorme. Mas a gastança continua, de tal forma que a carestia começa a aparecer aqui e acolá, obrigando o governo a essa política cruel de novo repique na taxa de juros, depois de tantos anos de estabilização e de janelas de oportunidades. Programa Livro Aberto do governo, programa altamente relevante para aplicação em bibliotecas, instalações de bibliotecas, modernizações de bibliotecas, recursos previstos, 90 milhões de reais, apresenta uma execução orçamentária próxima a zero, 125 mil reais. 90 milhões de reais, execução, 125 mil reais. Bibliotecas que são importantes para afirmar a presença do setor público em áreas de maior fragilidade social, não é? Programas que são notoriamente reconhecidos internacionalmente como programas importantes de combate à criminalidade, ao crime organizado, equipamentos públicos que possam permitir uma fruição, não é, de outra qualidade aos nossos jovens em matéria de aprendizado e de ensino. O PRONAF, 14,7% realizado ao longo até o mês de julho deste ano. Acesso à alimentação, que inclui programas e ações do Fome Zero. De tudo que foi autorizado, 462 milhões, executado até o mês de julho, 12%. 12% em programas que têm a ver com a alimentação. E por aí vai. Mesmo no que se refere à reforma agrária, 344 milhões autorizados, 39 executados. Saneamento ambiental urbano, que tanto se propagandeia, 1,590 bilhões autorizados, executados, 29 milhões de reais. 29 milhões de reais, 1,8%. Estamos falando de saneamento ambiental urbano. Mas a medida provisória da pesca, que chegou há uma semana, já está com seus efeitos sendo realizados pelo governo. Já devem estar sendo contratados, se já não foram,
mais de 200 cargos de confiança, mais instalações para esse ministério, mais gasto de custeio. E olha, não é porque a pesca está afeta a uma secretaria e não ao ministério que tem um desempenho pífio. O Brasil há 5 anos patina em 1 milhão de toneladas de pesca. Há 5 anos. E não é a mudança de secretaria para ministério que vai nos fazer sair desse patamar. O que nos faria sair daí seria gestão, competência, iniciativa, o que falta ao governo e falta aos seus ministérios. Aqui estamos vendo saneamento ambiental autorizado, 1.590 bilhões de reais, executados 29 milhões de reais. Uma vergonha, 1,8%, uma população que carece de saneamento como um dos pontos centrais de qualidade de vida e de prevenção em matéria de saúde pública. Além disso, senhor presidente, nós temos prioridades totalmente invertidas, né, que vão jogar para os futuros governantes do Brasil um volume de dispêndios correntes nunca antes visto na nossa história. Isso já nos permitiu uma referência a essa situação como uma bomba de efeito retardado para os próximos governos. Licenciosidade, incapacidade de plantar, um governo que só colhe, é conservador e só colhe, é incapaz de plantar. Bom governo é governo que planta e colhe. Este só faz a colheita, nada planta e ainda joga para diante uma bomba de efeito retardado em matéria de engessamento das contas públicas e de perda de oportunidades para que o Brasil dê um salto, como precisa dar em matéria de infraestrutura e de políticas públicas competentes. Nesse aspecto da infraestrutura, senhor presidente, senhores deputados, as perdas do Brasil com uma infraestrutura que ninguém se cansa de constatar que está deteriorada, que precisa ser melhorada, é da ordem de 3,5% do investimento que seria necessário fazer anualmente. O não investimento ocasiona perdas cada vez maiores e perda também de competitividade da economia brasileira. Estradas deterioradas, portos congestionados, ferrovias que não se constroem, aeroportos que vivem permanentemente sob o regime do apagão, enfim, tudo isso dificultando. Nós queremos que o Brasil cresça? Claro, o Brasil está crescendo e cresce porque tem uma onda a favor da economia mundial e porque também internamente fizemos o que tinha que ser feito e esse governo teve o bom senso de manter os fundamentos macroeconômicos, mas foi incapaz, por exemplo, no que se refere às parcerias público-privadas, que seria um instrumento extraordinário para que nós pudéssemos realizar esses investimentos em infraestrutura, esse governo não conseguiu fazer nada. Nenhuma parceria pública-privada realizada por este governo, nenhuma, zero. No que se refere à rodovia, ferrovia ou qualquer outra área, portos, aeroportos, um governo conservador, contemplativo e gastador. Queria também, pela oportunidade, senhor presidente, mais uma vez retomar aquele tema do fundo soberano. Um fundo soberano absolutamente extemporâneo. O governo prevê alocar bilhões de reais neste fundo soberano. E, de outro lado, 14 bilhões de reais. E, de outro lado, o governo não se conforma com uma atitude soberana, unânime, do Senado da República e que vinha com todo o acolhimento e também com toda unanimidade, sendo recepcionada pela Câmara dos Deputados, que eram os recursos adicionais à saúde pública no Brasil, da ordem de 12 bilhões. 14 bilhões para o Fundo Soberano, questionado por 11 entre 10 economistas e especialistas, o governo tem 12 bilhões para a saúde, só se o Congresso votar
uma nova CPMF travestida de contribuição para a saúde. É uma contribuição sem sentido. É uma voracidade adicional do governo Lula em matéria de recursos tributários e é uma revanche pelo fato de ter perdido ano passado aqui a renovação da CPMF. Falta gestão, senhor presidente, falta competência e falta compromisso com o país. Não é de todo desproposital, ao contrário. Quando você critica, você tem que mostrar a alternativa. E nós temos o que mostrar. Nós temos governos do PSDB em São Paulo, governo do PSDB em Minas Gerais, governos investidores, governos realizadores. No caso do meu estado de origem, já mencionei aqui no que se refere às faculdades de tecnologia. Duplicação do número de faculdades de tecnologia. Governo operando com meta e as metas se realizando. São 50 e poucas faculdades previstas até o final do governo, eram 26. Ao longo de 1 ano e 7 meses, já foram inauguradas 10, ou mais até. Outros projetos já estão em curso, além do anúncio, eles já estão sendo realizados. O governo inovando permanentemente, buscando parcerias com o setor privado, criando concessões inovadoras para que o recurso público possa render mais em matéria de saúde. O programa do governo do Rio Grande do Sul de zerar o déficit público acumulado ao longo de décadas, 2 bilhões e 400 milhões no início do ano passado, Vossa Excelência, redução à metade este ano e talvez redução a zero ao final desse ano. Isso é compromisso não apenas com uma situação de circunstância, é compromisso com o povo daquele estado, é o compromisso com a nossa gente, é plantar para poder em seguida colher, para poder depois plantar de novo, colher de novo, plantar e colher. Esse é o movimento básico de governo responsável, comprometido com a população. Senhor deputado Bruno Araújo. Caro líder Zé Aníbal, quiséramos nós que o parlamento pudesse todos os dias trazer temas tão nacionais, tão amplos, de uma riqueza ímpar, no sentido de discutir o momento que vivemos. O PSDB, ele, sobretudo, ele não é contrário que se utilize o dinheiro público. Agora, uma vez havendo o resultado do esforço fiscal, da sobra, do momento econômico, que esses recursos, eles virem investimento, que eles possam recuperar os portos brasileiros, as estradas brasileiras, mas não virem o hábito de se transformar em custeio, não virem o hábito de se criar despesas que, inclusive, estão sendo lançadas para um próximo governo que ainda haverá de ser chancelado pelo povo brasileiro. Vossa Excelência traz hoje um discurso que traz o país à reflexão do que é o momento que preocupa todos nós. Um país que cobra menores taxas de juros e que o governo não faz a sua parte, porque continua pressionando a possibilidade dessa redução com um aumento absurdo do custeio da máquina. O nosso partido tem um papel no país, nas ações, na discussão dessa federação. Pena que num debate dessa importância nós não temos uma parte. Talvez hoje aqui use essa tribuna do PT para figurar um espaço que deveria ser ocupado pelo PT, porque a discussão é salutar para a democracia. É pena que nós conversemos de PSDB para PSDB, mas queríamos cumprimentar... Mas sobre assuntos que interessam ao país, né, deputado? Não tenho dúvida, não são os assuntos que interessam ao país e que faltam a devida discussão. Queria cumprimentar Vossa Excelência, seguramente não haverá tempo de todos os demais colegas da bancada que aqui estão para prestigiar e acompanhar esse pronunciamento. Cumprimentos em nome de todos os colegas, seus liderados da bancada do PSDB, e dizer o tanto quanto é salutar, vi assim que saí do aeroporto, ouvindo na Rádio Câmara, a dimensão de discurso de um pronunciamento como esse que faz bem ao parlamento brasileiro. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados. Eu queria ainda acentuar uma preocupação nossa
e compartilhada pelas lideranças da Casa, com que a Câmara dos Deputados possa ter uma agenda de questões que sejam relevantes, importantes para o país, questões que signifiquem plantar efetivamente, né, para que o país possa colher mais e melhor. O caso das agências reguladoras. Essas agências estão hoje manipuladas, essas agências hoje, para concluir, senhor presidente, estão inertes, estão incapazes de oferecer os marcos regulatórios, a fiscalização, a competência que cabe a elas ter para atrair investimento. E há um projeto aqui de uma nova legislação para essas agências. Nós temos todo o interesse em discutir essa matéria. Manifestamos isto a todas as lideranças da Casa, desde que, previamente, o governo se posicione conceitualmente sobre o que ele espera dessas agências. Se for aquilo que está sendo praticado até aqui, para nós é inócuo tentar tirar esse projeto da gaveta e votá-lo. Até porque, senhor presidente, nele está previsto que, a partir desse novo projeto, as possibilidades de fornecer alguma concessão por parte das agências terá a prioridade será do ministério ao qual a agência está afeta. Isso nós não concordamos em hipótese alguma. As agências têm que continuar tendo esse poder para que elas possam ter a credibilidade necessária a assegurar marcos regulatórios, fiscalização adequada à atração de investimentos, principalmente na área de infraestrutura, que o Brasil tanto carece. Então, senhor presidente, a nossa disposição final de contribuição nessa matéria que já está à disposição da Casa e que nós podemos votar como contribuição a que o Brasil enfrente os seus grandes gargalos em matéria de infraestrutura. Muito obrigado.